Boa noite. Boa noite, pessoal. Que legal, né, Jaque? A gente está aqui com um bate-papo agora com o pessoal da Hope no Brasil. Verdade, a gente vai estar conversando com a Daisy hoje, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho de um trabalho lindo que ela tem feito em Porto Alegre. E olha que interessante, né, amor? A gente conheceu ela através da Hope, do Ministério Hope, aqui nos Estados Unidos. Acho que a base fica no Texas, né? Eu acho que sim, até a gente tem que confirmar com ela. Eles nos contataram, então, sabendo que a gente trabalhava com o Ministério Restaurando os Fundamentos e disseram, a gente tem um pessoal no Brasil que precisa ser treinado, capacitado. Vocês poderiam fazer isso? E aí a gente disse, podemos. E no fim, eram as meninas de Porto Alegre. De Porto Alegre, bem pertinho da nossa casa. Na verdade, nós somos ali da região de Sapiranga, Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, Campo Bom. Então, a gente ficou muito feliz de saber que são pessoas ali que moram bem pertinho da onde a gente veio, né? Tem um sotaque parecido, não se importam com a forma como a gente fala o nosso português lá do Sul. Então, foi muito legal. Foi muito bom conhecer essas meninas e começar a trabalhar com elas, porque elas têm um coração. Na verdade, a Daisy a gente vai estar conversando hoje, mas a gente tem também ó, a Ana Paula, a Rô e tantas outras, né, que estiveram conosco, que foi incrível. Incrível. E ouvir um pouquinho da história delas, do que elas têm hoje feito, trabalhado, né? Eu tenho sempre acompanhado alguns stories da Daisy e vendo o ministério. Então a gente vai conversar assim que ela chegar um pouquinho com ela. Bem-vindos todos vocês. Bom estar aqui com vocês. Ai, vamos nos dizendo se tá dando para ver, ouvir. O que vocês acham que tá aí? E, gente, quero lembrar novamente, enquanto a Daisy ainda não entra, que nós estamos com as nossas inscrições abertas. Até quando, Jaque? Até amanhã. Até amanhã, gente. Então vamos lá, tá? Vocês que querem podem ir no www.agentesderestauração.com.br/capacitação-online para vocês então irem lá, se cadastrar e fazer isso. Fazer parte, não dá para perder as oportunidades que estão à disposição, né, gente? Verdade, por favor. A nossa aula inaugural já começa agora na sexta-feira. A Daisy vai estar conosco. E, Paula, se tu estiver por aí, depois a gente pode conversar contigo também, tá? Pode fazer uma entrevista com a Paula também. Ai, Daisy! Oi! Bem-vinda! Tudo! Daisy, Que bom obrigada. estar aqui com vocês. Legal estar contigo, Daisy. A Daisy, a gente Tá bom. conheceu. Tá nos ouvindo, Vocês Daisy? estão me escutando? Tô. Perfeito. Ótimo. Tem só um pouquinho de delay, tá? Mas é normal. Não é problema da tua internet, né, da nossa. É simplesmente normal, tá? Daisy, deixa a gente falar um pouquinho de como é que a gente te conheceu. A gente estava falando já no início. Mas a gente não conhece completamente, né, todas as histórias das pessoas que a gente tem capacitado. Mas essas meninas, essas mulheres que têm trabalhado com a Hope Brasil e têm ajudado tantas mulheres saírem de uma situação difícil, que até a gente vai deixar para ti, Daisy, estar falando. Tem sido um prazer, né? Pessoas que têm colocado as suas vidas para ver o reino de Deus sendo estabelecido num lugar que muitas vezes a igreja não tem uma abertura, né? Então Deus utiliza a imagem que me vem na mente agora, Daisy. Existem cirurgias, situações que não tem como entrar já com, né, com aquele bisturi, com tudo aquilo. A gente precisa ir devagar, com instrumentos com muito cuidado. Com as ferramentas corretas, né? Exato. Então é por isso que o Senhor, ele pega às vezes alguns de nós e utiliza para algumas coisas que não é para todo mundo. Isso não é para dizer que não, né? Assim, ou que ninguém pode. Mas a verdade é que é essa visão que eu tenho, sabe, Daisy, de vocês, sendo um instrumento na mão de Deus. E eu queria, Daisy, que tu falasse um pouquinho do que tu é, qual o trabalho que vocês fazem. Eu sei que tu representa tantas mulheres, né, que têm servido o Senhor. Fala um pouquinho para nós. Então, gente, muito bom estar aqui com vocês. Uma alegria, assim, uma satisfação mesmo. E me sinto presenteada. Eu fui presenteada pela vida de vocês agora esse ano, né? Foi muito bom o tempo que a gente passou juntos. Realmente foi de muito aprendizado.
Então, meu nome é Daisy, né? Meu nome é Daisy Pila, sou daqui de Porto Alegre. Na verdade, eu nasci em São Paulo, mas eu me considero gaúcha. Eu moro aqui Gaúcha. desde os 12 anos. Pauliúcha. E então, eu lidero um projeto de evangelismo nas áreas de prostituição aqui em Porto Alegre. Nós estamos indo para o 3º ano agora. E eu confesso para vocês que realmente foi um desafio, assim, né, no início, porque até então eu não sabia nem como eu ia começar. Eu vim de um contexto, né, de prostituição, eu trabalhei alguns anos da minha vida, então eu tinha uma experiência, né, nessa área, mas eu sinceramente não sabia como que eu ia... Estão me escutando? Sim, desculpa, deu um eco aqui. Eu não sabia como que eu ia poder tratar com essas meninas, né? A minha preocupação desde o início, quando a gente iniciou o projeto, não era só lá levar um folheto, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida. A minha preocupação realmente era de poder levar uma oportunidade, uma transformação de vida, né? Porque eu conheci o contexto daquelas meninas, né? Por eu já ter vivido, por eu já ter passado. Então eu sabia, eu tinha essa certeza e essa convicção, por mais que algumas dizem que não, que na verdade não era aquela vida que elas queriam estar. Porque a gente, né, bota uma máscara, bota veste um personagem. Então, por mais que as pessoas digam, mas ela gosta de estar ali, eu sabia. Eu tinha certeza no meu coração que realmente elas não queriam estar ali, lá no fundo. Então, eu pensava assim, eu preciso, né, levar isso para ela poder oportunizar uma nova vida. E foi quando a gente começou. Eu conheci um projeto em São Paulo, que é o Páginas Viradas, e eu fui atrás desse projeto para conhecer um pouquinho mais o trabalho deles, para mim poder me espelhar, né, pegar algumas ideias. E só que eu já tinha a ferramenta, já tinha a faca e o queijo na mão, que era a minha profissão, que Deus me direcionou, foi para a área da beleza. Então, foi uma ótima estratégia, era uma ótima estratégia de poder chegar nelas, né? Sendo assim, oferecendo um serviço de beleza, né? Aparentemente para o exterior, mas a gente sabe que o que mais elas precisavam é o embelezamento interno, né? É tratar as feridas, tratar o coração. Perfeita, né, Daisy? Embelezamento. Exterior e interior. Exatamente. Tu vem para um embelezamento exterior, mas eu também te dou um interior. Vai ganhar de brinde. Que lindo. Foi bem assim. A estratégia de Deus foi essa, né? É oferecer um embelezamento externo, mas ali a gente sabe que quando elas vão fazer um serviço, elas já começam a falar. E Deus, né, vai conduzindo, assim, eu creio que através do meu testemunho também foi uma brecha, assim, para poder estar falando com elas, conseguindo chegar nelas, né? Então, foi desse jeito. A gente começou a fazer os evangelismos, oferecia serviços de beleza, maquiagens. E aí, a gente criava um relacionamento, que é o principal. Porque Jesus, ele fazia isso, né? Jesus, ele ia criar relacionamento com as pessoas. Foi o que ele fez com a mulher samaritana, né? Ele foi se relacionar com aquela mulher. E ele conhecia o coração daquela mulher, né? Quando ele falava ali sobre os maridos, né, que ela teve, ele não quis expor a vida dela. Ele quis simplesmente mostrar para ela que ele conhecia, né, a vida dela, ele se importava com ela. Então é isso que a gente procura aqui, né, no Meeting das Princesas, é mostrar essa preocupação com a vida delas, né? Poder falar, então, quando elas vêm fazer o serviço, né, de beleza, eu dou um cheque presente. Quando elas vêm fazer esse serviço,
eu já começo a falar sobre os cursos, começo a falar sobre o meu, né? Entro com o meu testemunho, procuro assim ir comendo assim pelas beiradas, digamos assim, né? Até conseguir chegar ao ponto. E aí elas começam a se abrir. Aí muitas já falam, é isso que eu quero, não aguento mais, já tô cansada, sabe? E aí a gente começa a chegar ali nas questões de feridas. Exatamente. Então elas tiram a máscara, sabe? Elas tiram aquela... se desarmam e começam a se abrir. E aí é onde a gente chega, né? Com Jesus ali. E já entra com todo esse... É um processo, né, gente? É um processo. Que lindo, então, mas assim... Que trabalho glória incrível. a Deus. Verdade. Uau. Eu quero reconhecer aqui, Deise, eu sei que não é só para a glória humana, é para a glória de Deus. Mas sabe que a gente precisa incentivar outros agentes de restauração, sabe? Nós queremos te incentivar, Deise, isso nesse teu chamado, né? No quanto tu tem te doado para isso, só para tu saber que nós temos visto, né? Eu tenho certeza que isso é agradável aos olhos do Senhor. E Deise, no trabalho com essas mulheres, eu sei que tu veio para uma capacitação, um treinamento conosco em 2020, mas fala um pouquinho para ti qual a diferença que tu consegue hoje ao entender como essas 4 áreas de ministração que nós, então, capacitamos vocês para ministrarem, teve alguma diferença na forma como tu trabalha com elas hoje, de antes? Na tua compreensão de quais são as verdadeiras raízes dos problemas? Sim, com certeza. Foi fundamental esse treinamento pro meu chamado, pro meu ministério, aquilo que o Senhor tem me direcionado, me equipou, me deu as ferramentas certas, né? Nós somos instrumentos, mas a gente precisa, assim, ser equipado, né? Então, glória a Deus, assim, por essa conexão que o Senhor fez. E realmente mudou muito. Primeiramente comigo, né? Porque começa em nós primeiro, né? Então, para mim, eu posso dizer com toda a convicção que foi um romper na minha vida, em várias áreas. Como eu já falei, eu tinha falado para vocês que eu já tinha participado de alguns outros cursos, né? Mas ainda tinha áreas na minha vida que precisavam serem trabalhadas. Então, foi muito importante, primeiramente para mim romper em algumas áreas que eu ainda estava travada, né? E para daí sim poder estar executando, poder estar colocando em prática isso e poder estar conseguindo também discernir muitas coisas nelas, né? Nas meninas. Cada uma tem uma história. E cada uma, Deus, ele é assim, ele trata cada um dos seus filhos de uma forma diferente, né? Cada uma na sua particularidade. Exatamente. Então foi muito bom para mim conseguir também, sabe? Ter esse entendimento. Uau. Do que cada menina passa, do que cada história. É diferente, por mais que eu já conheça o contexto delas, por eu ter vivido nisso, mas cada ser humano reage em determinadas situações de uma maneira diferente, né? Eu reagi de uma forma, então foi muito importante para mim saber lidar com cada uma das meninas de uma forma diferente, sabe? E conseguir discernir ali as raízes, os comportamentos, porque que cada uma age de uma maneira diferente, para mim poder poder aconselhar de uma maneira, né, diferente e particular cada uma. Então foi realmente muito incrível. Incrível, Deise. Deise, sabe que tu disse algo aqui que para mim é fundamental. Às vezes a gente foca muito no exterior, aquilo que eu posso fazer, as pessoas, como eu vou tratar com as pessoas. A gente esquece que muitas vezes o que vai acontecer é apenas um resultado daquilo que já aconteceu na tua vida, né? Então, isso que tu falou, o teu testemunho como um todo, Deise, é apenas uma reflexão de que Deus, ele tem se manifestado de maneira poderosa na tua vida.
ele tem promovido ao lugar da vergonha, ele tem trazido dupla honra, que é a promessa dele em Isaías 61. E Daisy, tu tem experimentado dessa vitória na tua vida, e mais do que isso, tu tem sido a própria bandeira do Senhor, que ministra esperança para tanta gente que vive escravizado e que muitas vezes pensa que talvez não tenha solução para a vida delas. Então, para mim, é emocionante, Daisy, poder ouvir o teu testemunho. Eu queria dizer isso, tá? Tu é uma bandeira de esperança para tantas pessoas. E é muito lindo poder ver que tu tem te permitido o Senhor vir e ministrar profundidade no teu coração. E sabe o que eu penso, Daisy? Tantas pessoas, elas têm uma história de dor, né? Nós temos uma história de dor, uma história de fracasso, uma história que a gente nem sempre está orgulhoso de mostrar. E olha como o nosso Deus, ele é redentor, né? Porque ele transforma aquilo que talvez fosse considerado nada numa história de restauração. E tem muitas pessoas, Daisy, eu acho que hoje tu tá aqui para representar. Muitas pessoas passaram por situações onde elas pensam, Deus não pode fazer nada comigo. Eu não posso ser um agente de restauração. Olha só, olha a bagunça da minha vida. Olha os tantos limites que eu tenho. Exatamente. Por acaso tu te sentia assim em alguns momentos? Nossa, com certeza. Só para vocês terem uma ideia, depois que eu conheci Jesus, né, e que realmente eu me posicionei e comecei a caminhar com ele, eu ainda levei 8 anos para mim falar o meu testemunho abertamente. Eu fiquei dentro da igreja, né, por uns 6 anos, assim, num ministério, e ninguém sabia da minha história. Nunca tinha tido coragem, porque eu tinha muito medo de que meu filho, né, crescesse e soubesse, e enfim, pelos amigos também, filho homem, aquela coisa, né? Então eu carregava esse medo dentro de mim de me expor. E vergonha mesmo, também passava mil coisas pela minha cabeça. Mas e o homem que de repente se interessar por mim, quiser casar comigo, se ele souber? Então eu sempre com aqueles fantasmas na minha cabeça, sabe? Mesmo já tendo uma vida dentro da igreja, assim, né? Já caminhando com Jesus, mas sempre com esse fantasma. E então fazem uns 3 anos, foi desde que eu iniciei o projeto. Uau. Na verdade, eu iniciei o projeto foi justamente por isso. Quando realmente eu me libertei, sabe? Um dia eu numa vigília que eu tava, e eu me lembro que eu escutei uma pregação, e na época eu tava orando muito pelo meu chamado, pelo meu propósito. Eu servia, só para vocês terem uma ideia, eu servia em várias áreas dentro da minha igreja, em vários ministérios. Só que eu sentia que não era aquilo, sabe? Que eu não estava encaixada no que o Senhor queria fazer na minha vida. Eu estava me sentindo triste, estava me sentindo cansada. E aí eu parei com tudo. Eu disse, não, agora eu só vou me mover naquilo que o Senhor realmente quer que eu faça. E fui pro secreto com o Senhor. E aí numa vigília que eu tava, eu me lembro do pregador, ele falou, sim, muitas vezes o que nos impede de fazer a vontade de Deus é porque a gente se preocupa muito com a nossa reputação e com o que as pessoas pensam de nós. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração, né? E eu, não, realmente é isso, sabe? Aí, assim, veio, sabe quando veio assim, tudo, uma lembrança do meu passado, assim, veio tudo que eu tinha enterrado, que eu tinha botado uma pá de cal, um cimento ali enterrado. E aí veio tudo, assim, naquele dia, assim. E aí é isso, é o meu passado, eu preciso falar. E aí eu fui lá no púlpito, lá na frente, e falei. Que coragem. Né? Dos anos que eu tinha estado na prostituição. E meu filho, detalhe que o meu filho estava nesse dia, junto comigo. E aí eu sei que, na verdade, assim... só que eu já tinha falado pra ele eu já tinha me aberto. Só que eu tinha vergonha, né, de falar isso na frente dos outros com ele, assim. E aí eu fui lá na frente e falei.
E foi muito libertador para mim. E o meu filho, naquele dia, ele ainda falou que ele estava muito orgulhoso de mim, né? Pela minha coragem. Uau! Então, ali a gente deu um tapa de, né? Deu um box na cara de Satanás ali. Uau, Daisy! Naquele dia foi assim um romper já, sabe? Foi uma libertação para mim eu ter dado esse passo de falar. Que incrível. E foi quando Deus começou a falar que realmente era onde Ele queria me usar. O meu passado, as minhas dores, as minhas vergonhas, tudo que eu tinha vivido. E eu escutei claramente a voz do Espírito Santo falando para mim: filha, eu quero que tu vá lá naqueles lugares da onde eu te tirei e que tu vá lá buscar as minhas filhas que estão ali presas, que não conseguem se chegar a mim. Por isso que é meeting, né? Deus me deu esse nome, meeting das princesas. Meeting quer dizer encontro, o encontro das suas filhas com o seu pai. Uau! Sabe o que eu estava pensando agora, Daisy? Ouvir tua história e poder entender o quanto a gente tem contribuído para que tu continue fazendo aquilo que Deus te chamou é incrível. Agora tem tantas pessoas que não têm a chance de compartilhar a história deles e a forma como essas ferramentas têm feito total diferença na vida deles. A começar na própria vida, né, de maneira pessoal, a transformação que acontece simplesmente pela liberdade de poder encontrar o Senhor e trabalhar com áreas tão fundamentais para a vida de todo cristão. E depois poder fluir como um transbordar, né, daquilo que já aconteceu. Porque tem um dizer aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que diz o seguinte: pessoas curadas curam pessoas. Pessoas machucadas, pessoas feridas, então vão ferir outras pessoas, né? Então é uma consequência. E eu fico maravilhado, Daisy, poder saber que tu tá fazendo, de certa forma, tu tá sendo uma pioneira de poder compartilhar tudo isso. Talvez vai encorajar muitas outras pessoas que, por um motivo ou outro, às vezes acabam não se colocando à disposição, né? Mas eu acho incrível isso, Daisy. Muito obrigado pela tua disposição, tá? Incrível. E Daisy, conta um pouquinho para nós, quando tu trabalha com essas mulheres, eu sei que tu já falou que tem mudado, mas para as pessoas que estão pensando, será que eu faço essa capacitação? Será que eu realmente entro disso? Talvez é mais um curso, é mais uma coisa que nem eu ir para a igreja ter que ficar ouvindo, né? A minha pergunta para ti é, de que forma, e pode ser super honesta, hoje, quando tu atende uma mulher, o que mudou a partir desse treinamento para ti? Então, Jaque, olha, eu acredito assim, ó, que é o maior e melhor investimento que a gente pode fazer na vida, sabe? É investir nisso, é investir primeiramente em nós, né? Para esse autoconhecimento nosso, que nem eu me lembro que quando eu respondi o questionário, que vocês me deram um questionário para responder, eu pensei, eu não tenho nada para responder, eu sei o que eu vou colocar aqui, eu achando que eu não tinha nenhum problema. E aí graças a Deus já está tudo resolvido, Senhor. Está tudo resolvido. Depois eu fui ver, meu Deus, né? Quanta coisa ainda tinha. Então, assim, eu vejo que é o maior investimento que a gente pode fazer, né? É nisso, é primeiro em nós, né? E depois através de nós. Então, eu incentivo muito a vocês fazerem, as pessoas, né, que estão aí escutando essa live. Realmente é algo assim, ó, que foi muito importante para o meu chamado, para o meu ministério nessa área, mas eu acredito que ele é importante para todas as áreas, né? Eu hoje trabalho com mulheres, mas porque o meu chamado é esse, mas mesmo assim que para outros, né? Outros chamados, cada pessoa tem um chamado específico. Uns é trabalhar com criança, outro é trabalhar com jovens, mas não importa a área que a pessoa vai trabalhar, ele é muito importante, é fundamental. Porque Jesus, ele foi o nosso libertador, né? Ele veio, acho que não sei se foi o primeiro, mas o principal ministério de Jesus é o ministério de libertação, né? Ele veio libertar
os cativos, ele veio libertar as pessoas. Então, é fundamental isso. A gente tem que se apropriar desse ministério de libertação, porque ele é um romper na vida de muitas pessoas. Então, mesmo que a pessoa ache assim, ah, não, mas isso não é para mim. Não, eu vejo assim, sabe, gente, que é para todos. Esse é para todos, sabe? Claro que cada um vai poder usar de uma forma diferente dentro daquilo que o Senhor tá direcionando. Mas eu acredito assim, ó, que todas as pessoas que trabalham com o ministério, que são líderes de ministérios, pastores, é fundamental fazer o ROF. Não é porque vocês estão aqui, mas realmente é muito importante, sabe? Nos equipa para a gente estar lidando com as pessoas, para a gente estar aconselhando as pessoas, para a gente estar direcionando elas, né? Porque falta isso. Eu fiquei um tempo no ministério, uma bênção, os meus pastores, mas eles não tinham ministério de libertação, né? Eu fiquei 4 anos numa outra igreja. E, gente, eu ficava assim, ó, impressionada como tinha pessoas ali com 19 anos de igreja e não saíam do lugar, sabe? Ficavam ali, assim, estagnados. Tu não via, assim, o fluir daquela pessoa, sabe? Tão triste, né? Tão difícil. É frustrante para todo mundo, né, Deise? Porque todo mundo quer ver o romper. Todo mundo quer ver as promessas que Jesus fez para nós da vida em abundância. Poder ter acesso a isso. E muitas vezes a gente fica assim frustrados porque a gente está fazendo o nosso melhor. A gente está tentando com tudo aquilo que a gente conhece, né? E com um coração sincero e desejoso. Mas muitas vezes a gente desconhece quais são esses impedimentos. Como colocar, então, a palavra, a Bíblia, os princípios, de uma maneira prática, né? Exatamente. São coisas assim, ó, que a gente sabe, né? Que nem assim, muitas coisas que a gente estudou ali, eu já sabia, sabe? Eu já tinha ouvido, eu já tinha visto. Mas tu colocar em prática é muito diferente. Às vezes a gente não consegue, sabe? Colocar realmente, se apropriar, como o Marcelo fala isso muito bem, eu amo quando ele vê se apropriar das promessas de Deus, né? Se apropriar daquilo que Jesus conquistou para nós. É tomar posse, sabe? E muitas pessoas não conseguem ter esse acesso, né? Então eu vejo que o ROF, ele é esse canal, essa ponte, né? Para realmente a gente acessar esse lugar, né? Esse lugar que é nosso, de filhas, herdeiras do trono do Pai. Amém. Ai, Deise, que incrível. Deise, obrigada por estar aqui conosco, compartilhar a tua vida, a tua história, né? E saiba que a gente intercede por vocês. Esse ministério está no nosso coração. E quando a gente for aí para o Brasil, a gente quer fazer uma visitinha. Com certeza, está no nosso calendário, com certeza. Com certeza. Até lá, eu creio, em nome de Jesus, que a gente já vai estar com a nossa casa, com a Casa Hope. Amém. E vai ser um prazer receber vocês lá. Uau. Deise, um beijo, tá? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Também, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, agora nós vamos falar com a Paula. Que incrível, né, gente? Eu me maravilho já, que é tão incrível isso, poder ver a obra de Jesus manifestada na vida das pessoas. Verdade. E, Paula, se tu tá aí, tu pode vir nos chamar para tu entrar conosco. Vamos falar um pouquinho. A Paula também faz parte do Ministério Hope. Ela tem um chamado um pouquinho diferente, né? Mas nós somos todo um corpo para poder fazer essa engrenagem funcionar. Então tá aqui, ó, Paula entrando conosco. Bem-vinda, Paula! Oi, pessoal! Obrigada por ter entrado aqui. Que bom ver vocês. Que bom te ver, Paula. Estava escutando a Deise falando ali. Que incrível, bom. Né? Sabe o que eu acho mais lindo, Paula? Que a gente é um corpo, né? Cada um de nós tem uma função
específica. E, Paula, conta um pouquinho para nós qual é a tua função na Hope Brasil e para o pessoal te conhecer um pouquinho aqui. Tá. Bom, boa noite, né? Quer dizer, depois vão ver de dia também, não tem problema, tudo certo. Então, eu fundei há 3 anos atrás um ministério uma ONG chamada Rede Brilho. E é uma ONG de mulheres, e entre as nossas áreas a gente trabalha com transformação social, mulheres em vulnerabilidade, situação de risco social. E nós nos conectamos com um projeto lindo nos Estados Unidos, no Texas, e quisemos trazer esse projeto para cá, que é o projeto Hope, um programa onde as mulheres vítimas de violência, mulheres saindo da prostituição, saindo do presídio, várias situações de risco, né? Risco social, podem morar na nossa casa e por 3 anos, e elas passam por todo um programa que é de dentro para fora, então é cura, restauração, voltam a estudar, a gente incentiva a estudar. A minha área especificamente, porque eu sou consultora, tenho uma empresa, então a minha área é que elas voltem ao mercado de trabalho, não precisam mais essa dependência, né? Então, incentivar empreendedorismo e tudo mais. Eu trabalho com crianças. E dentro da Hope, o trabalho, a área da cura e libertação é fundamental, porque vieram todas com muitas bagagens. Sim. Muitas histórias. Então, tanto o pessoal que trabalha na casa, no programa, quanto as pessoas que vão participar do programa, elas têm esse pré-requisito de passar pelo ROF. Uau! A gente chama de ferramenta de trabalho. Para dar tudo certo, tem que passar por ali. Para garantir o sucesso da missão. Que incrível! E, Paula, qual é a diferença? Tu que fez essa capacitação, que foi atrás também desse ministério, o que tu acha por que vale a pena? Eu estava pensando hoje que tu ia me fazer essa pergunta. E claro. Eu acho que as minhas respostas falam por si. Primeiro, assim, eu era muito ansiosa, sempre fui muito ansiosa. E nem reparava o quão ansiosa eu era. E foi muito ministrado a área da ansiedade. E muitas pessoas diziam para mim, faz isso, faz aquilo, te acalma, entrega para Jesus, né? Os chavões normais, né? Crente há 500 anos, nasci no lar evangélico, como assim? Entrega mais o que eu já entreguei? Então, isso era uma coisa que me deixava, isso é uma coisa que afetava a minha vida, em várias áreas, eu já conto as áreas, mas isso também era uma coisa que afetava a minha família, porque às vezes tinha alguma coisa diferente em casa, ia receber visita ou qualquer coisa assim, eu não aproveitava, porque eu ficava tão nervosa, tão irritada, tão assim, que quando chegava o momento eu já estava num mar de estresse. E as minhas filhas, a minha mais nova sofria muito com isso, porque eu estava sempre com um nível de estresse muito elevado. E nem reparava que era tanto assim, eu não conseguia desfrutar muito das coisas. Porque eu sempre estava pensando no que viria depois. Eu não vivia muito presente, sempre pensando no futuro. E no RTF, no ROF, foi não só ministrado comigo algumas áreas que nós conseguimos quebrar algumas maldições também, que vinham já do meu pai, lembranças e feridas passadas, assim, da minha infância, que eu não me lembrava, que tinham ficado marcadas na minha história, coisas que eu vivenciei com ele, que me serviram como um balizador, que eu tinha que ficar ansiosa mesmo, porque meu pai era, porque minha irmã era, porque a minha história era. Não tinha como fugir. Não tinha como fugir. E foi tão incrível, eu acho que foi tão incrível que não foi uma coisa que foi ensinado para mim. Tu decora essas 10 regras e faz. Foi muito natural. E o que isso na prática mudou, né? Bom, eu ruí as unhas, de tão ansiosa que era. Eu ruí as unhas. Olha as minhas unhas lindas, maravilhosas aqui. Ai, que lindo! Então, assim, não
mais nem vontade. Mas olha que interessante como a restauração, a cura de Deus faz isso. Sabe que eu também roía? Verdade. E às vezes são coisas que pensa, né, comigo. Eu tinha tentado já vários métodos. A gente tenta, a gente faz um esforço. Tudo. E aí tu vê que Deus trabalhar uma área da tua vida e tu não ter que mais nem pensar em não roer unha. Isso é bem interessante, porque eu estava falando com uma amiga minha sobre isso ontem. Não adianta a gente trabalhar comportamento, a gente tem que mudar fundamento. Porque o comportamento não é assim para mudança. Então, assim, as unhas, primeira coisa. E acabou o ROF, eu mudei a minha vida aqui em casa também. Várias coisas aconteceram que eu não gostei, mas isso não me incomodou. E a gente teve uma conferência, as coisas não saíram do jeito que eu queria, as meninas já estavam preocupadas como é que eu ia reagir. E eu reagi tudo bem. E minha filha começou a comentar: mãe, como tu tá mais tranquila? Como tu tá aproveitando as coisas? Tu não tá mais estressada quando as coisas vão mal. E aí, naturalmente, eu comecei a mudar os meus hábitos alimentares também. Perdi 8 quilos. Uau! Assim, não, então tu tá me dizendo que a gente deveria vender o andando programa do ROF para emagrecimento também. Com certeza. Eu não consigo te dizer porque eu perdi 8 quilos. Eu não consigo te dizer isso. Peraí. Eu perdi tudo isso. Eu vou ter que rever essa live aqui. Marcelo, não acredito. Desculpa, tive que dar uma saidinha, Paula. Programa ROF. Parei de roer a unha. Olha as unhas lindas, maravilhosas aqui, ó. Tu não é a primeira a testemunhar isso, não, Paulo, sabia? E mudei os hábitos alimentares, mas mudei assim, não foi nenhuma coisa, vou decidir mudar. Não, eu simplesmente consigo levantar porque tá tudo bem. Uau. Porque saiu diante de mim, então eu comecei a mudar de vida, perdi 8 quilos, falei pro meu marido, vamos caminhar? Falei para ele que eu queria uma bicicleta, daí ele comprou a bicicleta, tô caminhando de bicicleta, começo meu dia. Não importa, eu marco o cliente para depois desse horário, que eu começo meu dia caminhando, aproveitando a vida, fazendo uma atividade física, volto como uma frutinha. Assim, eu não fui no nutricionista, gente, eu fiz ROF. Adorei. Que incrível. Uau. Porque eu ficava tão ansiosa que eu achava realmente que se eu não... Como é que eu vou começar o dia fazendo uma coisa para mim? Eu tenho que começar o dia, eu tenho que acordar e já atender um cliente no primeiro minuto que eu abro os olhos. Eu não posso. Então, eu já tinha um boicote na minha vida e agora eu digo, não, tudo encaixa. Eu não estou atendendo menos cliente por causa disso. Tudo encaixa. Mas começar pensando em mim, começar me cuidando, faz com que eu termine bem, né? Então, minha vida com Deus também, porque agora eu paro para ouvir, porque eu era tão ansiosa que até minha oração era ansiosa. Uau. Então... Uau. E Paula, no trabalho com outras pessoas, com essas ferramentas, o que tu pode dizer? Tu falou um testemunho incrível da tua vida, nossa. E no trato com outros, essas ferramentas te ajudou? Sim. Na verdade, assim, a gente não começou a aplicar. Eu me preparei assim para aplicar dentro da casa. As meninas já começaram a aplicar com conhecidas, pessoas que elas convivem, né? Mas eu uso elas todos os dias, principalmente no meu time, né? E eu vejo. E daí fica muito que nem um raio-x, a gente vê as coisas se repetindo, a gente fica meio, né? Já vi ali, já entendi aqui, já isso aqui. E isso é tão especial que aqui o ROF já virou chavão na família. Porque as minhas filhas já dizem, tem que mandar elas fazerem ROF. Isso aí já saiu na ROF, mãe. Isso aí já foi, então assim, já é parte da família. Incrível, incrível. Sabe o que eu me lembrei? E daqui a pouco, Paulo, a gente precisa conversar mais no futuro. Hoje o ROF, ele também trabalha com empresas, sabia? Olha aí, não. Tem uma das áreas que a gente ainda não tocou tanto, mas futuramente é exatamente trabalhar com 4 áreas
fundamentais. Geracionais, que na verdade são dos fundadores, né? Os fundadores. Às vezes é uma empresa que é passada para outros, né? Geracional, ou talvez uma outra pessoa herdou ou comprou. Falsos conceitos, feridas e libertação. Bom, acho a ideia excelente, porque a gente vê muito, eu convivo, né? Esse é o meu trabalho, então 98% das empresas brasileiras, como eu trabalho no Sebrae, que é um órgão grande, 98% das empresas brasileiras são empresas familiares. Que interessante. E as empresas familiares é as que fazem o dinheiro acontecer no Brasil, apesar micro, pequenas empresas, mas elas são a maioria. E a gente, todos os dias, eu tenho problemas, meus clientes estão contando problemas entre irmãos, entre marido e mulher que se separam por conta da empresa, filhos, pais que não conseguem passar para os filhos, filhos que não querem ser o exemplo dos pais. Não quer repetir a história. Então, sim, muitas histórias. Toda semana eu ouço muitas histórias. Uau, Paula, que incrível! Eu acho que isso que a Jaque falou agora, que existe esse espaço, essa oportunidade de trabalhar também essas ferramentas, não com uma vida, uma pessoa apenas, mas com empresas, igrejas, organizações. Sim. Isso só revela para nós, Paula, que esses princípios aplicados, que é colocar a palavra em prática, exato, eles realmente são ferramentas poderosas na mão de Deus para trazer transformação, para trazer aquilo que a gente estiver ministrando ou a quem a gente estiver ministrando, promover condições de ir alcançar as promessas de Deus, viver uma vida livre para ser quem foi chamado para ser, quem foi destinado antes da fundação desse mundo, né, Paula? Sim, eu acho que uma das coisas que é tão interessante, porque eu acho que cada pessoa é tratado numa área, né? Mas na área da ansiedade, na minha vida, era uma coisa de ansiedade de coisas pequenas. Era ansiedade na rotina. Eu nunca fui ansiosa, sempre confiei em Deus para coisas grandes. Mas assim, será que eu vou vencer a semana? Será que eu vou ter tempo para fazer isso? Então, e isso me comia durante o dia, né? E de repente, com a cura e a libertação, eu não sou mais responsável se vai dar certo ou não. E aí, eu vou fazer a minha parte, no resto não depende de mim. Então, muitas coisas continuam não dando certo. Mas eu não me sinto mais responsável por isso. Então, é uma mudança, não é que as coisas necessariamente mudam, mas é a mudança do olhar em relação à mesma situação. E por isso eu acho que nas empresas vai ser muito, muito bom, porque as pessoas passam muito tempo brigando, discutindo e tentando mudar, mas na verdade é o nosso olhar que tem que mudar, né? E não necessariamente a situação que está ali. Quando a gente começa a mudar, a gente já enxerga diferente, já reage diferente. E Paula, para quem está em cima do muro, acha que vai gastar muito. Ai, mais um curso. Ai, eu não vou fazer isso. O que tu tem para dizer, Paula? Olha, pelas minhas vitórias que eu tive, se eu fosse botar no papel todas as minhas tentativas de emagrecer, se eu fosse botar no papel todas as tentativas de parar de roer a unha, todas as tentativas de ser mais calma, até o tempo que eu passei em terapia, que terapia é maravilhosa, eu invisto. Mas assim, não é tentar me convencer de fora para dentro, tem que ser uma mudança de dentro para fora. Então, eu ganhei uma vida. Foi o que de melhor. E as pessoas até as pessoas do meu time também, percebem isso, uma vida espiritual com Deus. Então, eu acho que o investimento é ínfimo, perto do tamanho da mudança para o futuro. Né? A gente, às vezes, investe em carreira, até assim, na carreira mesmo. Ano que vem fiz umas decisões, assim, que vou atender bem menos, quero escrever um livro, estou num outro tempo. Uau! Amadureci! Quero escrever um livro, quero ter mais tempo. Falei pro meu marido, não vou ficar mais trabalhando como eu trabalhava, quero aproveitar, quero atender pessoas, quero ter uma vida mais tranquila, quero aproveitar vocês mais. Então, assim, mudou na minha vida, mudou radicalmente. Radicalmente. Então, o investimento, às vezes a gente faz investimento de carreira, né? O que eu faço no futuro?
E quando Deus nos liberta, a gente enxerga, né? Eu acho que a grande diferença é essa. Tem muitas escamas nos nossos olhos que nos limitam a enxergar o que vem depois. E a gente fica meio que andando em círculos às vezes. Eu me sentia assim, tentando apagar incêndio da minha vida, das coisas. Eu não tenho mais que apagar incêndio, então eu posso pensar no futuro. Ô, Glória! Ai, Paula, que incrível, que prazer estar aqui contigo. Eu sei que tu é uma pessoa ocupadérrima. Sei que isso vai mudar em 2021. Olha aí! Mas é a realidade. Tu estava terminando o teu mestrado, atendendo. Tem as meninas ali, esse projeto incrível da roupa. Então, assim, ó, tuas mãos estão em tudo que é lado. Então, obrigada pelo teu tempo, Paula, pelo teu testemunho. Um prazer de estar servindo a Hope Brasil. Nossa. Contata a gente o que vocês precisarem. Falei para a Deise, nós queremos visitar vocês quando a gente for para o Brasil. Tem que ter chimarrão, tem que ter churrasco, coisas do sul. Com certeza vai ter um churrasco e a gente vai visitar. Eu falei brincando, mas aquela tirada assim, ó. Joguei um verde para colher um maduro. Vamos ver. Churrasco é que nem servir o chimarrão, tem que ter, né? Exatamente. Já tem fila de espera de gente querendo ser ministrado. Então, se eu falo que vocês vêm, então vai ser uma loucura. Mas a gente quer receber vocês são muito importantes para a nossa história. Eu acho que fica esse registro, né? A gente cresceu muito espiritualmente, amadureceu, né? E são raízes que a gente não vai esquecer nunca, nunca. Com certeza. Né? Paula, obrigada. Um beijo grande para vocês. Obrigada pelo teu tempo. Beijo grande. Então, tá. Nossa, que prazer estar contigo, Paula. Como é bom saber que a gente tem compartilhado de ferramentas tão preciosas, tem servido para nós e poder ver que tem servido para vocês também. Verdade. Eu tenho certeza que... Com certeza. E eu já estou contando os dias do ano que vem, que todo mundo sempre me disse isso, né? Pá, mas sou preocupada. Porque represento o Global e faço muitas coisas internacionalmente, além de fazer aqui. Mas eu já estou me preparando para um 2021 mais tranquilo. Quase que já até falei para meu marido, talvez meio que um sabático no meio. Então, isso assim, ó, agora é nós que fizemos o convite. Vem nos visitar. Vem nos visitar. Agora a gente está aqui em Raleigh, na Carolina do Norte. Na Carolina. Olha, então tá, eu vou, hein? Tá, convite feito. Eu vou para os Estados Unidos para minha formatura. E vou tirar um mês lá, quero descansar, quero viajar. Então, por favor, já dá uma olhada em passagem para vir para cá. Tá bom. Obrigada, gente. Que abração, Paula. Frutifiquem muito aí. Olha, todo mundo que tá vendo essa live, por favor, te inscreve. Isso aí é pra ti. Mudar de vida, vai lá agora. Um beijo, Paula. Falou disso, Paula. Beijo, tchau. Ai, gente, é uma alegria, né? Alegria falar com pessoas que a gente divide a nossa vida, divide a nossa história e divide as ferramentas que funcionam para nós. Tá aqui o nosso convite. Amanhã é o último dia para as inscrições. Estamos esperando todos vocês para essa turma, certo? Não dá para perder, gente. Eu não tenho como segurar. Eu me encontro muito emocionado agora. Sabe que essa sensação que eu estou experimentando agora, por poder ver quanto a gente compartilha com as vidas, simplesmente por se dispor diante do Senhor, dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu não sou perfeito, eu sou imperfeito e tem tanto para mudar, sim. Mas eu estou à tua disposição, Senhor. Eu quero investir, eu quero crescer no teu conhecimento. Me ensina, Senhor, a ser uma ferramenta útil nas tuas mãos. Sabe, já que temos investido muito em treinamentos, em aperfeiçoamento, a gente não temos colocado limite para nada. Quando o Senhor tem nos chamado para fazer uma mudança na nossa vida, a gente faz. Então, se eu puder dar um incentivo para vocês, é apenas não limita aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Se você se sente chamado, o meu sonho é para que cada pessoa que está vendo essa live, que está vendo esse vídeo, talvez, não agora nesse momento, mas futuramente, que também possa ter um desejo no coração de ver vidas podendo dizer, uau, como foi bom que tu compartilhou comigo essas ferramentas, como foi bom que tu pôde transbordar
de tudo aquilo que Deus fez na tua vida, para a minha vida também. Isso é o princípio de ser um agente de restauração de vidas, um agente de transformação da parte do Senhor. É fazer discípulos, né? Como o Senhor nos instruiu. Ele disse uma coisa, né, que ele deixou para nós, vai e fazem discípulos do mundo inteiro. E às vezes cada um de nós tem um pedacinho do mundo, né? A Daisy, a Paula, a Rô também fez esse treinamento lá da Hope. Cada uma delas, cada um de nós, num lugar diferente. Então, gente, um prazer. Assista essa live. Vou deixar ela gravada aqui, a gente vai deixar. Compartilha ela com pessoas que necessitam ouvir isso, que precisam saber que eles são agentes de restauração e podem tomar posse disso, do que Deus quer fazer neles e através deles. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.